Estamos de volta, eu e Paloma Ortega, mais um dia aqui. Paloma, bem-vindo. O pessoal sentiu sua falta ontem, viu? Ah, é? Sentiu falta? Eu que tive que fazer as notícias, não teve Olha jeito, só. Mas hoje tá aqui já, né? Hoje estou aqui. Fui cuidar da minha saúde, né, gente? Tem que colocar a saúde em primeiro lugar. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias de hoje, Antoniela. Pois é, e hoje a gente tem bastante coisa, né, Paloma? Sim, nós temos uma pesquisa aí do IPEA que fala, né, dos descasos com os atendimentos de violência doméstica. E temos notícias internacionais também e a homilia do Papa, no dia de hoje. Tem mais coisa também, mas vamos lá então? Vamos lá. Vamos perder tempo. Isso aí. Boa tarde, pessoal de casa. Venho trazer as notícias para o dia de hoje. Bom, e no Rio de Janeiro, advogados fizeram hoje um protesto contra a prisão de uma advogada negra na semana passada. O caso foi considerado por colegas dela como um exemplo de racismo. Vamos acompanhar. A advocacia não será algemada. Este foi o lema de ato em solidariedade à advogada Valéria Santos. Pessoas de diferentes regiões do país se reuniram em frente ao Fórum de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, que chegou a fechar as portas diante da multidão. Na semana passada, Valéria foi presa durante uma audiência de conciliação. O caso ganhou repercussão. O Tribunal de Justiça do Rio afirmou que a juíza leiga chamou a polícia porque a advogada não teria acatado as orientações na sala do fórum e foi algemada por ter resistido. Valéria Santos agradeceu o apoio dos colegas e diz querer resolver na base do diálogo. Nós duas temos que sentar e conversar e tentar melhorar isso. Não é jogar pedra. Entendeu? Para a gente poder evoluir como pessoa. Sabe por quê? Eu tenho netos em casa. Eles assistiram às cenas e me perguntaram, eu tive que trabalhar a cabeça deles e explicar aquilo, que era meu trabalho. A prisão de Valéria causou revolta. Eu tenho boa memória, eu não me lembro de ter havido tamanho dessa forma, eu nunca vi. Ser algemada, ser jogada ao chão. Este fato, ele demonstra uma série de variáveis. Não apenas o desrespeito à mulher, não apenas o desrespeito à mulher negra, não apenas o desrespeito à classe dos advogados e à advocacia, mas, acima de tudo, um desrespeito à própria cidadania. Para além de exigirem providências em relação ao caso de Valéria, muitos reclamaram da justiça e pediram ações que combatam as desigualdades. Se fosse realmente uma mulher advogada branca, isso não aconteceria, entendeu? Mas como foi com uma preta, veio acontecer esse ato, né, de racismo, completa violência contra a mulher negra, trabalhadora, advogada. E segundo uma pesquisa do IPEA, a justiça falha no atendimento de mulheres vítimas de violência. Só 1 em cada 3 casos é solucionado no país. Ausência de juízes e audiências, baixo número de pessoal no atendimento às vítimas e demora no desenrolar dos processos também aparecem na pesquisa como alguns dos problemas. Resultados preliminares do estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre a qualidade do atendimento do judiciário às mulheres em situação de violência foram divulgados e revelaram várias falhas. O trabalho feito a pedido e em parceria com o Conselho Nacional de Justiça apontou problemas como a ausência de juízes em audiências, baixo número de pessoal no atendimento às vítimas e uma demora crônica no desenrolar dos processos. Segundo o estudo, apenas 37% dos casos são resolvidos a contento. Os números indicam que a taxa de congestionamento nos tribunais é de 63%. Ano passado, o estoque de processos era de quase 1 milhão. Só no mês de agosto, no Maranhão, foram abertos mais de 160. Mas a morosidade é inevitável. Quanto à saúde agiliza, a segurança agiliza, a defensoria agiliza, quando chega no judiciário, há uma lentidão, o processo entra, tramita, localiza a vítima, chama a vítima, agressor. Isso tudo leva meses, anos, né? É uma demora que, por vezes, cansa até a gente, a mulher chega a ter vergonha e acaba realmente desistindo. Inclusive, até hoje, eu revigorei, tá com 2 meses ou mais, que eu pedi um revigoramento, fui lá 2 vezes a pedir a cobrança e tudo, e até hoje também ainda não chegou um revigoramento da minha medida protetiva. Na contramão da história, a Casa da Mulher Brasileira integra o programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal. A gente tem um grande ganho com essa geração nova que está vindo, que já tem um entendimento, uma clareza e uma crítica. Elas já não esperam sofrerem violências por 5, 10, 15 anos, elas já denunciam logo de imediato.
O juiz federal argentino Cláudio Bonadil pediu nesta segunda-feira a prisão preventiva da ex-presidente da República e senadora Cristina Kirchner, de ex-integrantes do seu governo e de empresários suspeitos de pagar propina e de formação de quadrilha. A justiça argentina acusou formalmente a ex-presidente Cristina Kirchner de comandar uma estrutura para a arrecadação de fundos ilegais, formação de quadrilha e pediu a prisão preventiva da atual senadora. As acusações envolvem o setor de construção civil e obras públicas realizadas nos mandatos de Cristina e do marido, já morto, Néstor Kirchner. O juiz ainda pediu a prisão de ex-integrantes do seu governo e de empresários suspeitos de pagar propina. O processo ganhou o apelido de Cadernos de Corrupção porque as investigações identificaram várias anotações cuidadosamente descritas. Como Cristina Kirchner é parlamentar e dispõe de foro privilegiado, só poderá ser detida se 2/3 dos senadores aprovarem a perda de imunidade. Não há data para essa votação ocorrer. De acordo com a Agência Brasil, desde que o escândalo de corrupção veio à tona, vários empresários e ex-funcionários do governo acusados fizeram acordos de delação premiada. Eles também reconheceram a existência das propinas e o envolvimento de Cristina e do esquemas escusos. Com este caso, Cristina passa a responder a 5 processos. Esta é a segunda vez que o juiz argentino Cláudio Bonadil solicita a detenção da ex-presidente e a suspensão da imunidade parlamentar. E o furacão Florence se tornou uma depressão tropical, mas nem por isso ficou menos devastador. A tempestade inundou parte de 2 estados e matou mais de 20 pessoas. O furacão Florence, que se tornou uma depressão tropical, provocou a morte de 23 pessoas na Carolina do Norte e do Sul. O governador do estado do Norte, Roy Cooper, confirmou nesta segunda-feira 17 mortes relacionadas à tempestade, enquanto a Carolina do Sul registra 6 óbitos. Inundações catastróficas e tornados continuam a levar embora vidas e propriedades. Minha mensagem mais importante é: para a maior parte da Carolina do Norte, o perigo ainda é imediato. A água das inundações está acima dos níveis dos rios e vai continuar assim por dias. Florence tocou a terra na última sexta-feira como um furacão de categoria 1. Vários rios na Carolina do Norte podem alcançar níveis críticos e o público foi advertido quanto a deslizamentos de terra. Mais de 1 milhão de pessoas permanecem sem eletricidade e muitos se refugiaram em abrigos. Na casa onde vivíamos, a água chegou ao 2º andar, perdemos tudo. O presidente Donald Trump anunciou que vai visitar a região afetada nesta semana, mas ainda não confirmou o dia. E o sistema de defesa aéreo sírio interceptou nesta segunda-feira mísseis dirigidos à cidade costeira de Latakia, no noroeste do país, reduto tradicional do regime de Bashar al-Assad. A agência oficial de notícias da Síria, SANA, disse que a cidade de Latakia sofreu um ataque com mísseis lançados a partir do mar Mediterrâneo. Mas uma fonte militar assegurou que o sistema de defesa aérea interceptou os mísseis dirigidos à cidade costeira no noroeste do país. A televisão estatal difundiu imagens que mostram pequenas explosões luminosas. A agência de notícias SANA disse que o ataque tinha como alvo o Instituto de Indústrias Técnicas, mas não especificou a origem da agressão. O ataque em Latakia ocorre 2 dias após Israel fazer um lançamento contra o aeroporto de Damasco. A mídia estatal também lembra de agressões israelenses contra alvos iranianos nas províncias de Hama e Tartus, no começo de setembro. O Irã, inimigo de Israel, é, junto com a Rússia, um importante aliado do regime de Damasco na guerra contra os rebeldes e os extremistas. Desde 2011, a guerra causou mais de 360 mil mortes e milhões de deslocados e refugiados. E na homilia da missa celebrada no final de semana, no Foro Itálico em Palermo, o Papa exortou os mafiosos a deixarem de pensar em si mesmo e em seu dinheiro e a converterem-se ao verdadeiro Deus de Jesus Cristo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Voi sapete che il sudario non ha delle tasche.
voi non potreste portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Previsão do tempo: de amanheceu com céu nublado e temperatura amena em Campo Grande. A previsão para esta quarta-feira em Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente fechado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no norte e nordeste. A chuva dá trégua para a região sul e a temperatura máxima no estado deve ficar na casa dos 33 graus, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Em Campo Grande, dia parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 27 graus, com umidade relativa do ar na mínima entre 95% e 60%. Antonielle, essas foram as informações de hoje. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Até amanhã, Paloma. Salve Maria Imaculada, te espero. Por falar em amanhã, estaremos aqui ao vivo, ao 1h45, rezando por você e com você, tá? Eu quero convidar você a estar com a gente aqui, a rezar conosco, que eu vou contar uma coisa. É verdade, gente, ó. Amanhã, nessa quarta e na próxima quarta, serão as 2 últimas quartas-feiras que o Padre Eduardo vai estar com a gente aqui no Sempre com Você. E então a gente quer a sua participação, a gente quer que você ligue, que você participe, que você reze conosco, tá bom? Então amanhã 1h45 eu tô aqui e eu te espero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Um beijo grande, tchau!